Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. Gente, hoje eu tenho aqui ao meu lado uma visita super especial, William. Prazer, Muito Diegão. bem-vindo. O William, galera, meu ex-aluno do curso extensivo, foi em 2020, né, William? Foi 2020. Você estudou lá professor. com a gente. 2020, William passou para medicina na UFAM. Ele passou em alguns lugares aí que ele vai contar um pouquinho a história de vocês, a história para vocês. E como a prova do Enem está chegando aí, está ficando cada vez mais perto, essa visita do William aqui ela é muito estratégica porque muitas vezes, a gente está até conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes de começar o vídeo, a galera vê a prova do Enem como um demônio, como uma coisa assim, meu Deus, é uma prova muito complexa e é uma prova que exige muita estratégia. E o William veio hoje aqui para conversar com a gente justamente sobre isso. O vídeo de hoje, galera, é um bate-papo. A gente vai conversar aqui. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês aqui nos comentários, que aí eu vou mandar depois o link do vídeo para o William. Aí quando ele tiver tempo ali, conciliando, claro, com a aula dele que vai começar brevemente, que ele está de férias, ele arruma um tempinho para responder. William, obrigado pela presença aqui. Prazer é todo meu, professor. Grande honra ter o nosso querido William aqui. William, primeiro conta quais foram as universidades que você conseguiu aprovação? E se foi tudo pelo Enem ou tu fizeste alguma prova específica? Perfeito. Então, professor, eu consegui 4 aprovações para medicina, 2 em universidades federais e 2 em universidades privadas, todas por meio do Enem. As 2 na universidades privadas foram por meio do ProUni, né? Sim. Com bolsa 100%, não pagava nada em nenhuma das instituições. Quais universidades? Foi a Unifacimed de Cacoal, Rondônia, e a Unicid de São Paulo. Universidade e Cidade de São Paulo. Aí o UFAM? Foi, aí passei na UFAM e na UFSM, que é a Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Entendi. Dessas 4, tu chegou a matricular em alguma e começar? Como é que foi? Foi. Então, eu me matriculei na primeira que eu passei, né? Que eu já estava há 3 anos de vestibular, então eu fui na minha primeira. Foi, eu já me matriculei logo. Que foi na Unifacimed de Cacoal, né? Rondônia. E as outras que... o FSM, Unicid, eu acabei não matriculando porque eu vi que o meu resultado no Enem ele tinha sido bom e eu já tinha uma pretensão de passar na UFAM. Então, para não queimar outras vagas, eu acabei optando por aguardar o SISU 2 e só colocar minha nota no Enem, né? Mas aí, antes de você ir para a UFAM, você já tinha começado o período letivo na tua primeira opção, né? Sim. Você chegou a cursar um período inteiro ou não? Não, na realidade eu ainda cursei 2 semestres inteiros. Porque eu lembro que teve uma época que você mandou mensagem para mim, né, que a gente comemorou e tal, que você tinha passado e tudo, mas aí você falou que estava esperando a nota para jogar na UFAM, né? Sim, porque eu tava... porque na realidade, quando eu passei para a Unifacimed, eu passei pelo primeiro ProUni que teve em 2020. E esse primeiro ProUni, ele utilizou a nota do Enem 2019. Entendi. Então, eu passei na minha primeira instituição com a nota do Enem anterior, mas já tinha feito o Enem 2020, né? Certo. Com o Enem 2020 a nota subiu, aí eu acabei aproveitando e colocando para a UFAM. E como é que foi a tua experiência, William, nessa primeira opção tua de curso assim? Você chegou a gostar da faculdade? O porquê que você depois optou pela UFAM? Sim. Então, professor, eu gostei muito do curso porque era algo que eu já estava ansiando, né? Já pretendia, era o meu objetivo. Então, por ser esse primeiro contato com a medicina em si, foi de grande proveito para mim. Eu guardo boas recordações da minha faculdade. O cheirinho gostoso do formol, né, do primeiro dia de laboratório. E eu fiz muitas amizades, né? Então, foi uma vivência. Além do que, eu tive que mudar de estado, né? Como é que tu fizeste para morar lá para falar nisso? O professor foi assim do nada, porque... o meu resultado do ProUni, ele saiu dia 1º de março, lembro bem dessa data. E dia 3 eu já estava lá, porque o meu semestre letivo lá já havia começado. Então eu já estava perdendo aula. Sim. Então eu coloquei minhas coisas dentro da bolsa e só fui, professor. Tanto que eu morei 1 mês em hotel, porque eu não conhecia ninguém na cidade. Não sabia onde ia ficar. Não tinha ideia, não fui com meus pais, né? Fui sozinho. Sim. Então, nunca tinha tido a experiência de morar sozinho? De sair assim pra outro estado, não. Nunca tinha viajado sozinho. Comeu muito miojo, hein? Pô, professor.
Mas a gente vai se adaptando, né? Sim. É tudo questão de aprendizado. Aham. E aí, quando você obteve a notícia de que passou na UFAM, tipo, já era algo mais ou menos esperado ou foi comemoração, assim, Não, foi uma coisa... A comemoração foi grande, porque de fato foi um grande sonho, né? Era o objetivo que eu visava desde quando eu ingressei nessa vida de pré-vestibular. Eu lembro bem que você sempre me falou que o teu foco maior era a UFAM. Era o desejo máximo, né? Aquilo que, se eu conseguir, estou plenamente satisfeito. Mas eu já tinha uma ideia de que poderia chegar essa aprovação na UFAM, porque de fato o meu resultado foi muito melhor do que nos Enems anteriores. E eu fiquei só aguardando, mas ainda assim não passei na chamada regular, passei em lista de espera, então teve toda aquela agonia, né? Será que vai me chamar? Será que não? Aí eu aguardei, eu lembro bem que, como a UFAM abriu vaga apenas no segundo SISU de 2020, 2021, de fato. Sim. Como eles só abriram vaga no segundo SISU, a minha lista de espera ela só foi sair assim para dezembro. Caramba! Tanto que eu cursei 2 semestres na outra universidade. Sim, demorou demais, Demorou né? demais. Agora, William, você... como é que foi... o principal, eu acho que, para mostrar para a galera, é a tua estratégia que eu achei fantástico. O William era um cara que eu sabia, desde que eu o conheci, que ele não ia demorar muito, ele ia conseguir, porque ele era um cara muito determinado. Mas muitas coisas, algo que as pessoas, por exemplo, não veem, a tua formação do ensino médio, William, foi em que tipo de escola, em qual município, só para a galera entender um pouquinho de quando é que começou esse teu sonho pela medicina. Sim. Então, professor, eu sou do interior do Amazonas, né? Eu sou de uma cidade chamada Irunepé. O meu ensino médio... Minha família é de lá, eu já te falei isso, né? Você comentou. Temos até um parentesco, Cavalcante. Pois é, provavelmente a gente deve ter algum tipo de grau de parentesco aí. Então, infelizmente, a educação nesses interiores mais distantes da capital, né? É muito precária. É muito precária, professor. Para você ter ideia, no meu tempo de ensino médio eu não tinha nem internet de qualidade, eu não conseguia ver um vídeo no YouTube, por exemplo, da sala da química, não rodava lá. Não, até hoje a internet é muito ruim, mas lá naquele momento do meu ensino médio não tinha nem 4G ainda. Era escola pública. Era escola pública, professor. Lá tem escola privada ou não? Não. Falar a verdade, até tem, só que é só educação básica. Entendi. Vai até o 6º ano. Eu acho que em Parintins, se não me falha a memória, que deve ter. Talvez na escola privada para médio. Isso, só que interiores maiores, como Parintins, Manacapuru, eles já têm uma acessibilidade maior, já tem uma disponibilização de conteúdo, né, para os alunos bem maior. O meu interior, ele é muito pequeno, é muito distante. É quase Acre, professor. Sim. Lá é barco e avião, basicamente. É, barco e avião. E demora muito ainda. E, para o senhor ter ideia, ele é tão distante que lá em Irunepé a gente usa o fuso horário do Acre. Caramba. Não é nem o fuso horário aqui do Amazonas. É bem distante. E foi muito complicada nessa situação. Eu, de fato, vim com uma educação de ensino médio muito ruim. Eu era um cara que gostava muito de ler, né? Então, eu já tinha uma boa oratória, uma boa noção. Basicamente, tu estudava por conta própria. Mas era por ensino conta médio, própria. Né? Não tinha um direcionamento por parte da escola, por exemplo. Entendi. E aí, quando você terminou o ensino médio, você resolveu vir para Manaus para focar mais na tua preparação? Como é que foi isso aí? Perfeito. Foi, professor. Aí eu decidi, né, que eu queria medicina. E como alguns colegas também tiveram essa ideia, a gente decidiu entrar no cursinho, né? Aí eu entrei e fiz meu primeiro ano de cursinho em 2018. E foi isso há 3... Tá, esquenta não. deixa o celular aí, galera. É bate-papo aqui, celular faz bip, tá rolando. Foram 3 anos de cursinho, professor. 2018, 19 e 20. 2021 já foi o meu primeiro ano na faculdade, né? Na outra instituição. Passou na realidade final de 2020, né? Final de 2020. E assim, William, o principal que eu acho que assim pode contar pra galera é como é que tu adotou uma estratégia de estudo. Porque olha a situação, gente. O William teve toda a base dele do interior, né? Então teve uma base que não foi assim uma base bacana, mas de alguma forma ele conseguiu correr atrás disso aí e buscar. E aí ele resolveu vir para a capital
para dar um up nos estudos. E como é que foi teu primeiro ano, William, de cursinho, assim? Foi bem tenso, né? Eu imagino, porque difícil, o cara zerado de base, chegar num cursinho... E aqui o ritmo é totalmente diferente, né? Naquele tempo, fui em um cursinho que tinha muitos alunos de escolas particulares, então eles já estavam em outra rodagem. Então o professor já sentava descendo a lenha e quem não tinha base... Tem que correr atrás, né? Foi um ano bem difícil, professor, assim, em diversos quesitos, né? Mas essa situação, para acompanhar a turma, eu sempre pensava assim, eu tô muito abaixo deles, eu tenho que me esforçar muito mais do que eles para tentar competir. Pensou em desistir em algum momento? Professor, sempre tem aquele momento que a gente fica assim meio receoso, deprê, né? Tipo assim, será que eu vou conseguir? Meu momento vai chegar ou não? Mas assim, felizmente eu tive um apoio familiar muito bom e eles sempre me sustentaram em tudo, mesmo distantes, né? Já que eles continuam morando no interior, esse apoio familiar foi fundamental para mim. Então eu consegui me manter firme no meu objetivo graças a eles, né? Sou muito grato. Esse apoio familiar, algo assim, fundamental. Agora, para vocês verem, galera, que não tem assim a questão de, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar belo, pleno para estudar. Não, às vezes tem dia que a gente está ruim, né? Pensar em desistir. O William pensou em desistir, né? Pô, será que isso é para mim realmente? Ou eu tô tendo uma visão utópica assim de medicina, mas isso é longe da minha realidade? Não é, galera? Eu sempre falo para vocês, o William deve lembrar muito bem disso, que o tamanho do obstáculo é a gente que faz, né? Então você enxerga o obstáculo, você pode enxergá-lo pequeno ou você pode enxergá-lo maior do que efetivamente ele é. E assim, William, ao longo desses anos tu percebeu, mesmo com muita dificuldade, tu percebeu a tua evolução. Principal, eu acho que o ponto-chave desse vídeo, se o teu foco foi o Enem, que é o nosso alvo maior desse bate-papo, quais foram as estratégias que você usou para alcançar esse objetivo? Sim. Porque certamente pessoas, por exemplo, do interior, como seria o teu caso, sim, tenderiam a focar na estadual, sim, que é onde, teoricamente, você teria mais chances. Devido à cota, né? Isso. Mas, no entanto, tu foi por um caminho que a maioria não foi e acabou se dando muito bem. Sim. Professor, porque na realidade, isso aí foi um processo de resiliência mesmo, sabe? Porque eu, com o passar do tempo, eu vi que a prova do Enem, por ser mais interpretativa, não ser muito mecânica. A UEA é bem direto ao ponto. Ou é ou não é, acabou. Sim, ou tu sabe ou não sabe. E eu percebi que essa forma mais interpretativa, ela me atraía mais. Então eu acabei não deixando o Enem para segundo plano, né? Eu acabei direcionando a minha atenção a ele. Claro que não deixei ao Léo a UEA, sim, mas eu não menosprezei como muitos colegas que vêm do interior, vêm com essa ideia de passar no Enem é impossível. Tanto que o número de alunos do interior na UFAM é baixíssimo, eu consegui ver isso lá. Quando não passam pelo PSC, que é o contínuo, né? É muito difícil entrar, porque eles unidirecionam muito a atenção para o macro, né? Sim. Graças a essa ideia de que o macro é mais fácil e acabam menosprezando o Enem. Aí eu percebi que a minha prova por ser uma prova mais interpretativa, era a que me atraía mais, e eu não deixei ele de segundo plano. E como é que tu fez assim na prática, William, para se preparar para essa prova? Você só assistia aulas, tu tinha uma rotina de simulado, tu ainda consegue lembrar mais ou menos como é que era a tua estratégia assim, dia a dia? Sim, eu fiz o meu plano de estudos, né, semanal. Sim. E eu focava muito em exercício, professor. Exaustivamente mesmo, porque eu percebia que mesmo que eu não tivesse pleno domínio no conteúdo, se eu visse com constância correções de exercício, como o senhor mesmo faz no canal do YouTube, sim, né? Aí eu via lá a sua videoaula explicando determinado conteúdo lá determinada questão do Enem. Aí eu via o senhor fazendo, tentava fazer e ia reproduzindo. Aí ficava repetindo aquilo na minha cabeça e acabava sendo proveitoso. Mas foi nessa situação do exercício mesmo. Ó um detalhe aqui, galera, que o William falou que me chamou muita atenção. É até bacana trazer o William aqui pelo seguinte motivo. É tipo conversa de irmão com irmão. Se eu falar, vocês provavelmente me ouvem, mas é tipo aquela história do pai falando pro filho. Mas quando é alguém semelhante, vocês acabam tendendo a ouvir mais.
essa questão que o William falou, me chamou muita atenção. O fato dele focar na resolução e reproduzir a resolução. Por mais que você não consiga fazer uma questão, vamos supor, tu tá ali resolvendo um exercício, pô, tu não conseguiu, normal, entendeu? Tu tá em fase de aprendizado. Só que o que a maioria da galera faz? Depois eu vejo essa questão, ela não é importante, acaba pulando. Se você tiver paciência de parar, analisar a resolução, peraí, deixa eu tentar fazer. E aí você tentar ali reproduzir. A grande questão que eu vejo hoje, William, é que a galera, ela tá perdendo a paciência. Eu não sei, pode ser uma impressão errada da minha parte, mas eu já percebi que nesses 2 anos, assim, de 2020 para agora, 2022, a galera tem tido cada vez... o pessoal parece que está mais impaciente, né? Os alunos, eles estão mais ansiosos, no sentido de quererem resultados, assim, para ontem, resultados imediatos, e a galera não entende que o aprendizado, ele é um processo que se dá a médio e longo prazo. Não é uma coisa, né? Não é uma coisa que tu vai ser, vou aprender tudo agora, não é. Então a pessoa ela precisa ter paciência. E essa técnica que o William colocou, eu achei interessante porque, assim, seria muito fácil para mim chamar um aluno, um cara autodidata aqui, um cara que Deus deu para ele o dom da suprema inteligência. Eu não sou assim, o William também não é assim, cara. Para a gente aprender, a gente tem que sentar o bumbum na cadeira e ralar, estudar. Então é um cara que ele não é excepcional no sentido de, não preciso estudar que eu já estou aprendendo só de assistir a videoaula. Foi feito todo um esforço. Então isso aqui, galera, é para mostrar para você que você também é capaz. Basta realmente arregaçar as mangas e ir para cima do teu sonho. E uma coisa que eu falo, que eu ia perguntar para o William, é assim, provas dos Enems anteriores, William, você fazia com frequência? Que frequência era essa? Como é que tu fazia? Porque ali, eu sei que a galera se atrapalha muito com a questão do tempo. Sim. O inimigo número 1 do Enem é tempo. Sim. Como que você treinou isso, essa questão do tempo? Eu também tinha essa dificuldade, professor, mas né, no meu último ano de preparação, né, eu acabei treinando mesmo o estilo de prova, né? Porque eu via que eu conseguia, quando eu fazia mesmo só por fazer uma lista. Eu via que o meu nível de acertos ele era grande. Só que eu fazia na minha comodidade, sabe? Então eu fazia com tempo livre, né? Sem estar preocupado. Aí eu falei assim, não, isso aí vai me prejudicar lá no momento, quando eu estiver lá na tensão, né? Sim. Com o tempo cronometrado e tudo. Aí eu adaptei o meu plano de ensino, minha rotina de estudos e fiz simulados semanais. Basicamente toda semana tu estava vendo alguma coisa, pegando uma prova? Entrava no portal do MEC, do INEP, ia pegar a prova antiga de PPL, né? Sim, tem o Enem PPL, segunda versão, principal, dá pro cara treinar muito. Treinava todos eles. Eu fiz grande maioria, se não todos. Tu fazia simulados assim, no mesmo horário da prova, tu tinha todo esse cuidado assim de tentar simular as condições o mais parecido possível com colocava a redação no dia que tem redação. Aham. Eu tentava ser o mais fidedigno possível, porque eu sei que no momento essa repetição se tornaria mais fácil quando a gente fosse chegar ao momento de fato da prova, né? Eu consigo lembrar, assim, ao longo desses anos, né, tivemos vários alunos, mas eu lembro de 3, assim, em particular, que me chamaram a questão por essa situação da exaustividade em reproduzir provas, né? A Clarissa, que foi uma aluna que eu tive, acho que foi em 2018... 18 e 19, eu acredito. Tu lembra dela, né? Lembro. Clarissa. Foi 2020, acho que ela foi uma noite. Isso, que até casou com o Yasuda, né? Ela é da turma 105, eu sou da turma 107, ela passou uma noite. Então pronto, vocês devem se conhecer lá. Você e a Ludmilla. Então, toda vez que eu falava com vocês, professor, ó, fiz essa prova aqui e tal, tive tantos acertos, olha, esses erros aqui, por que eu errei nessa questão, sabe? Então, por isso que é tipo assim, às vezes os alunos brincam que eu falo assim, galera, eu sei bater o olho no aluno e dizer se ele vai passar ou não. Mas a galera fica assim, ei professor, eu vou passar. Aí às vezes eu não falo nada para não criar expectativa nem também destruir o sonho de uma pessoa. Mas assim, tem perfil. O William é o cara que tinha esse perfil, mas como eu falei para vocês, não pelo fato dele ser um gênio excepcional e aprender as coisas por osmose, não. É pelo fato dele ser um cara muito, mas muito determinado e esforçado. E às vezes, galera, o que falta numa preparação para a prova é isso, é vontade, esforço e fazer a coisa acontecer.
Então, Clarissa, o próprio Yasuda, na época que ele passou, você, Ludmila e tantos outros alunos que passaram lá comigo, eu via que vocês tinham um perfil, Malu também, tinha um perfil de assim, prova, 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 prova. Toda hora fazendo prova, fazendo questão, fazendo prova. E às vezes, por exemplo, eu lembro da minha época de cursinho, e em alguns casos, até hoje no curso, eu puxo a orelha da galera nas aulas de exercícios. Então, tipo assim, vamos supor, de 100 pessoas, eu digo assim, ó, galera, amanhã a gente vai ter uma aula de teoria de solução tampão. Vou ensinar para vocês tudo sobre solução tampão, sala lotada. Sim. Na aula seguinte, ó, galera, vamos fazer uma aula de exercícios de solução tampão. O William lembra, na época dele não era diferente? Vamos fazer uma aula de exercícios de solução tampão. 3, 4, 5 alunos na sala, 6. E é justamente a galera que no final, professor, passei e tal. Eu já sabia, né? Porque não tem mistério, galera. Tipo assim, a gente não vai chegar aqui com vocês e vai inventar a roda. Olha, o William usou uma metodologia de Marte, assim, que ele aplicou e deu certo. Não. O que funciona sempre e vai continuar funcionando e vai passar gerações e o que vai funcionar isso é o feijão com arroz bem feito. Sim. Né? É você fazer o simples, aquilo que precisa fazer e bem feito. E outra, pensar em desistir, eu acredito que na cabeça do William não foi só uma vez que isso passou, não. Várias vezes, altos e baixos, tu já deve ter pensado em desistir, não, William? Sim. Inclusive em 2019, professor, eu não entrei na UEA por 0,5 pontos. Menos de 1 ponto, né? São pouquíssimas pessoas entre eu e o último aprovado. Foi bem difícil. Isso aí é desesperador, não? Porque a gente percebe que tava assim tão perto, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que tu pensa assim, pô, bati na trave, se eu tentar mais uma vez eu passo, aí tu se desestimula, poxa, por 2 questões talvez ali no máximo tu talvez consiga. até menos, uma questão. É muito imprevisível, um décimozinho a mais que eles me dessem em qualquer lugar já seria suficiente, né? Mas, eu perguntei do William se ele já pensou várias vezes em desistir. Sim, mas desistir, galera, quando você está cansado, descanse, mas não desista. Sim. Desistir é diferente de descansar. Então, assim, hoje eu vou contar para você aqui, William, para a galera também, eu já tive alunos, eu não lembro qual foi o ano, se foi 2016 ou 2015, não lembro, de alunos que o cara estava para se formar já num curso, engenharia civil, se não me falha a memória. Sim. E, tipo, no último período, o cara viu que não era aquilo que ele queria. E, tipo, era aluno que já tinha estudado comigo de longa data, assim, mas tentou medicina por vários anos, não conseguiu passar. Eu digo, isso aqui não deve ser para mim, não. Aí o cara pula e vai para outra área. Geralmente, nesses casos, muitas vezes o aluno busca uma área semelhante, tipo enfermagem, odonto, alguma coisa assim. Sim. Tá? Existem, obviamente, os vestibulantes que fazem vestibulares para esses cursos que gostam dessa área, obviamente, mas tem a galera que acaba indo por essa área por não conseguir passar para medicina. E aí você vê muita gente abandonando o curso no meio, porque tipo, não era aquilo que o cara queria. Sabe? O cara começou enfermagem, começou odonto, achando que ia ser uma vibe parecida, ali acaba desistindo. Aí depois de 5, 6 anos eu já presenciei esse tipo de situação. O cara, não, eu vou tentar novamente. Bom, eu acredito que assim, a gente não deve julgar a decisão da pessoa, porque quem somos nós para julgar? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, se aquela pessoa ela ficou uns 4, 5 anos dentro daquele curso, se ela tivesse ainda tentando esse tempo, ela já teria passado muito antes. Sim. E talvez não teria tido todo esse trauma e toda essa frustração ao longo de muito tempo por não conseguir. Então, sabe, eu acho que, assim, a medicina não é, tipo assim, é um vestibular. A medicina é um projeto de vida. Sim. Eu digo para você, William, sem medo de errar, que a decisão que você tomou, porque era uma coisa que você queria, né? Medicina é uma coisa que você queria. É um curso que vai te proporcionar muitas oportunidades. Mas eu não estou falando isso, galera, só para medicina, não. É porque é uma coisa que ele quis. É diferente, por exemplo, eu decidi ser professor, então eu busquei tentar ser o melhor de mim mesmo dentro daquilo que eu faço.
e procurar de alguma forma, sei lá, me destacar, estudar, aprender formas de ensinar e tal, para tentar, não sei, ser algum destaque dentro da minha profissão. Certamente na área da medicina, o William ele vai tentar buscar algum destaque ali, se diferenciar, porque é um curso que abre muitas portas. Então eu acho assim, galera, que independente da dificuldade que esteja acontecendo, né, a gente está gravando esse vídeo aqui, sabe a data de hoje, William? Nem sei de cabeça, mas é outubro, né, 10, 12, 13, 14, por aí, de outubro, falta um pouco menos de um mês para a prova do Enem. E aí muitas vezes a galera fica assim, poxa, será que eu continuo tentando isso? Isso é loucura, eu acho que não vale a pena. E eu queria assim, William, que você dissesse para a galera se valeu a pena, assim, apesar de você estar no segundo período ainda, ou seja, tem muito chão pela frente ainda, tu vais encontrar no teu curso muita coisa que tu vai gostar, tem momentos que tu vai ficar desestimulado, que tu, poxa, foi para isso que eu me esforcei tanto, mas enfim, esses altos e baixos vão acontecer. Mas eu queria que tu dissesse para a galera se até aqui, nesse momento onde você está, se valeu a pena esse esforço que você fez de largar a tua família lá em Irunepé, porque não deve ser fácil viver longe dos parentes, né? E talvez tu tenha oportunidade de ir lá só nas férias e olhe lá, porque a distância geográfica é absurdamente grande. Eu queria que tu falasse aí pra galera ver se faz sentido isso, se vale a pena. Professor, eu confesso ao senhor que eu não tomei uma decisão tão assertiva na minha vida quanto seguir persistindo na medicina. Eu acho que seja pela satisfação pessoal mesmo, né? Realização de um objetivo concluído, quanto pela satisfação dos meus pais também, que foram, como eu falei, né, me apoiaram bastante nessa jornada. Então, ver que eu consegui trazer essa aprovação, essa satisfação a eles, ela me engrandece muito, me deixa muito contente. Então, eu não trocaria em nada na minha jornada. Eu sei que muita gente pode olhar e pode pensar assim, poxa, mas foram 3 anos da tua vida, William, tanta coisa que tu poderia ter feito. Sim, mas tipo, se eu tivesse largado naquele primeiro ano e não tivesse persistido, né, em busca do meu objetivo, hoje eu não seria estudante de medicina da UFAM. Então eu não trocaria em nada. E tudo vem na hora certa também, né, William? Assim, talvez se você tivesse passado naquele primeiro ano, tu não teria a maturidade que você tem hoje. Perfeito. Eu acredito muito que é tudo no tempo de Deus mesmo, professor. Eu sou muito convicto nisso e tinha que ser da forma como foi. E sou muito feliz onde estou, sou muito realizado com o que faço e tô aí. Esperando o prosseguimento do curso, novas experiências, mas não me arrependo em nada. Sou muito realizado onde estou. Já teve contato com todas as áreas da medicina? Ainda não, William? Não, ainda não. Mas já tá tendo um leve direcionamento, professor. Pra quê? Pra quê? Eu gosto de ortopedia, né? Ortopedia, talvez. Parte braçal da medicina. O pedreiro da medicina. É porque assim, a gente vai olhando em simpósios, em palestras, né? E acabou me atraindo, né? Esse ramo. Mas vamos ver, né? Estamos muito no início do curso, talvez no futuro. Eu vou dizer que eu admiro pra caramba essa área ortopédica também, que é algo assim, ângulos, é tudo muito preciso, né? O cara acha que é tudo feito ali assim na brutalidade, mas existe ali a técnica. Tem toda uma ciência por trás, né? Toda a ciência e a brutalidade. Galera, fica aqui então meu agradecimento, William. Obrigado, tá? De verdade aí pela sua presença aqui. E ó, gente, só não passa quem desiste. Essa é a mais pura verdade. Então, continue firme, galera. Assim, ó, se você não tem convicção que é medicina que você quer, tira um dia da tua vida e pensa, né, o que você quer. Mas assim, toma uma decisão sem depois olhar para trás. Não, é isso que eu quero. Ou de repente você pode, como acontece às vezes, William, a pessoa ela não tem convicção às vezes de que ela quer efetivamente a medicina, porque ela vai no oba-oba, tá todo mundo indo e tal, eu quero ganhar muito dinheiro, apesar de que existem outras formas mais fáceis de ganhar dinheiro do que só essa. Mas eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter status, eu quero ser bem visto pelas pessoas e pela minha família, vou fazer medicina. A pessoa pega a pancada na primeira, pancada na segunda, na terceira, no máximo ela desiste, porque ela não tem convicção do que ela quer. Perfeito. Então, se esse for o seu caso, gente, pula fora, vê outra área, tem tanta coisa boa para se fazer, é sério, né? Tem tanta coisa boa para se fazer. Agora, se você ficou até esse momento do vídeo, vendo aqui o William falar
e você com o coração acelerado, aqui aquela vontade, poxa, como eu queria estar no lugar dele, aí conversando com o professor Diego, dando depoimento já aprovado numa faculdade federal, uma faculdade renomada de medicina. Pô, então se você ficou pensando nisso, cara, vai para cima. Se é o que você quer, não desiste. Ah, professor, mas o meu amigo, os meus amigos dizem que é difícil, que talvez eu não vou conseguir. Cara, se teus amigos falam isso, eles não são teus amigos. Para começo de conversa, tá? Ah, professor, mas a minha família é difícil, né? Eu não tenho o apoio da minha família. Cara, essa questão familiar, ela realmente é complicada. No caso do William, realmente, essa questão de ter o apoio familiar é fundamental. Mas se, por exemplo, for o caso de você não ter esse apoio familiar, primeiro questionamento que eu faço é por quê? Por qual motivo? Você não vai me responder, você vai se auto-perguntar. Por que isso está acontecendo? Será que não está faltando uma conversa sincera, assim, de chamar todo mundo da família? Ó, vamos sentar aqui a família toda, todo mundo reunido, vamos fazer uma mesa redonda aqui, vamos conversar, vamos colocar se faz sentido, poxa, é o que eu quero. Porque às vezes, galera, o que falta é uma boa conversa, tá? Eu digo que 99% dos problemas do planeta se resolvem com uma boa conversa. Então é sentar todo mundo e conversar para ver por que tua família não te apoia, se esse for o caso. Existe alguma coisa que teus pais querem te falar e que talvez não tenham falado? Eu acho que vale a pena a questão de uma boa conversa para vocês chegarem num denominador comum. Chegando nesse denominador comum, cara, persista. Ah, professor, mas agora falta menos de um mês para a prova do Enem. Menos de um mês para a prova do Enem, William. Dá tempo de fazer alguma coisa? Cara, e aí que você tem que dar o gás final, né? É intensivar nas revisões, nas correções de exercício. É o momento de você dar esse split final para poder chegar preparado na prova, né? Chegar com força para conquistar teu objetivo. Quer dizer, dá tempo, gente. Dá tempo. Tem um monte, ó. Como o próprio William falou, tem um monte de vídeo aqui no canal e é gratuito, né? Se a questão fala, professor, a grana tá curta e tal, tô sem dinheiro. Pô, tem um monte de vídeo aqui no canal gratuito que cada questão do Enem que eu faço é uma mini aula, pô, de 30 minutos que tu vai ver aquele assunto, tu vai revisar. Então, não tem desculpa. A verdade é que assim, se você chegou até aqui, ah, professor, mas é difícil, ah, mas é aquilo, você tá pondo desculpa no teu sonho. Porque realmente quem quer de verdade não mede esforços, não vê o obstáculo, só consegue enxergar o alvo. E mirar no objetivo e correr atrás. E certeza que vale a pena, galera. E assim como o William veio aqui conversar, outros alunos ainda virão também compartilhar as experiências deles, porque eu acho muito importante isso, né? Eu aqui falo pra caramba direto de vocês, só que aí fica aquela coisa, né? Fica já saturado, eu sempre falando a mesma coisa. E o William vindo aqui, né, se propondo a tirar uma parte das férias dele para vir aqui conversar, compartilhar com você essa experiência, é algo muito bacana e tenho certeza que vai trazer muitos resultados e vai ajudar a galera, beleza? Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, William, valeu. Eu que agradeço. A gente se vê aí numa próxima. Grande abraço, galera. Até a próxima. Valeu.